Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. O senador Jacques Wagner tentou vender um terreno avaliado em 15 milhões e 800 mil reais um dia depois de ser alvo de operação da Polícia Federal. A transferência da propriedade, no entanto, foi barrada pelo cartório, que cumpriu a ordem de bloqueio de bens determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A investigação apura suspeitas de que o senador recebeu vantagens indevidas ligadas ao Banco Master. Além do terreno, um apartamento negociado por 10 milhões de reais também teve a transferência bloqueada. A defesa de Jacques Wagner afirmou que não há irregularidades e disse que as negociações dos imóveis começaram antes da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma semana começando, notícia que saiu neste fim de semana, foi noticiado primeiramente pelo Estadão, essa tentativa de venda por parte do senador Jacques Wagner, um amigo muito próximo do presidente Lula. A gente relembra ali que ele saiu a duras penas, vamos dizer assim, do cargo da liderança do Senado, é também pré-candidato ao Senado pelo estado da Bahia e chega cada vez mais perto, mais pertinho, mais próximo aí do ex-banqueiro Daniel Vorcar. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. Vamos rapidamente a alguns pontos aqui. Paula, só me permita repetir a última frase que você trouxe aqui. O Jacques Wagner afirmou que não há irregularidades e disse que as negociações dos imóveis começaram antes da operação da Polícia Federal, no caso a Compliance Zero. A questão não é essa, a questão é a origem do dinheiro e a origem do imóvel. Daí, obviamente, houve uma decisão por parte do gabinete do ministro André Mendonça de barrar toda a negociação. É simples, é por prevenção que se faz, nessa hora, uma medida judicial. Até porque, se isso foi, e vai ser apurado, obviamente, durante o processo, foi, na verdade, um dinheiro ilícito, se não foi, tudo bem, a venda vai ser liberada lá na frente. Dizer que as negociações começaram antes não conta. O que é? É só uma tentativa de dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Claro que tem a ver. É todo o que você amealhou durante esses últimos tempos, levando-se em conta, claro, a amizade absolutamente próxima, a relação próxima de Jacques Wagner, o senador do PT, com o Daniel Vorcar, porque foi lá que começou o escândalo do Master. O Master começa na Bahia, o Master está no colo do PT, e do PT mais influente hoje na República, que é o PT baiano. O PT que é de amigos pessoais do Lula, como Jacques Wagner, um amigo de 40, 50 anos. Então, este é um lado. Agora, para você ter uma ideia, o quanto que isso, as pesquisas internas, inclusive do governo, já captaram isso, que Jacques Wagner é mais ou menos, se você me permite aqui levar a história para uma outra expressão, é mais ou menos como criptonita. Enfraquece a candidatura do Lula, porque o Jacques Wagner é a cara do Master ligado ao PT. E, obviamente, que o Lula também, até porque daí essa decisão do Lula de receber o Vorcar, e sabe-se lá com que influência, né? Imagina, você é amigo de um senador, começou no PT da Bahia, o Rui Costa é chefe da Casa Civil, Jacques Wagner é amigo do Lula e líder do governo no Senado. Como é que o Vorcar tem uma reunião privilegiada com Lula dentro do Palácio do Planalto, no gabinete presidencial e mais que isso? Não foi anotado na agenda e o Lula dá um conselho ao Vorcar, dizendo, daqui a pouco vai ter um novo presidente do Banco Central que eu nomeei, espera um pouquinho, não vendo o banco para o BTG. Essas coisas agora começam a se aproximar, porque o Vorcar, o Master, tem a cara do PT desde o começo, basta dizer a origem disso, e é o PT da Bahia. E não é qualquer PT, é o PT influente, próximo de Lula. Um outro detalhe, o presidente do PT, o Edinho Silva, foi fazer uma campanha assim, digamos, foi tentar limpar a barra do Jacques Wagner, dizendo que era um homem importante, enfim, aquela história toda. Se o presidente do partido vai a palanque para defender um único nome, quer dizer que aquele nome está com um problema sério.
Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, a gente mostrou, enquanto eu trazia a notícia, uma imagem que é do registro de imóveis referente a esse terreno pertencente a Jacques Wagner, só para a gente trazer aí do primeiro ofício do registro de imóveis da comarca de Camaçari, justamente no estado da Bahia. E aí tem uma verbação que foi feita pelo cartório, mostrando, averbando a indisponibilidade justamente sobre esse bem por ordem do ministro André Mendonça, portanto, aí a transação, a venda dessa propriedade avaliada em quase 16 milhões de reais não foi efetivada na sua integralidade por conta dessa averbação justamente no registro de imóveis. É um documento público ao qualquer pessoa pode se dirigir a um ofício do registro de imóveis e pedir uma matrícula atualizada do imóvel e vai verificar, então, essa averbação, por ordem do ministro do Supremo. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência querida. Paula, a Bahia precisa acordar, desse terror que é o petismo, e o pessoal até do chat aqui estava chamando de Jacques Master, Não tem como não chamar de Jacques Master e não tem como imaginarmos até onde, quando os tentáculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro tenham ido. Agora, fato é que tem uma ligação bastante próxima com o PT, bastante próxima. O comentário do Piotr já foi completo, Paula. A única coisa que eu acrescento é em relação a esse retrato um pouco maior e o que significa a Bahia no contexto eleitoral do Brasil, não apenas para as eleições presidenciais, mas também para a própria Bahia. Até quando a Bahia vai continuar fingindo que o PT resolve alguma coisa na Bahia? Até quando os baianos vão insistir que Jacques Wagner, talvez um dos maiores aliados do Lula, ele que responde pela Bahia, como é que ficará o palanque na Bahia agora, como o Piotr disse, com a criptonita, com o tóxico Jacques Wagner? A questão também, Paula, é que a direita, por um outro lado, precisa trazer propostas sólidas para a Bahia, porque deve ter muita gente na Bahia querendo se libertar desse pesadelo, que é o PT ali na Bahia, que é o círculo de figuras como Jacques Wagner e outros ali na Bahia. Então, eu acho que, mais uma vez, a direita no Brasil, os candidatos de direita no Brasil, o próprio candidato que está à frente das pesquisas na direita e também de algumas pesquisas presidenciais, o senador Flávio Bolsonaro, tem uma oportunidade especial e única de apresentar propostas para um território que até então era impenetrável, O petismo dominava a Bahia de uma maneira que ninguém penetrava ali. E agora há uma ruptura e há uma brecha importante, e eu tenho certeza que tem muita gente na Bahia bastante cansada do lulopetismo. Augusto Nunes, boa noite. Até para pegar um gancho no que trouxe o Piotr e a Ana, Augusto, só para trazer no início deste mês agora de julho, saiu uma pesquisa da Atlas Bloomberg. Eu sei que a gente tem que olhar a pesquisa sempre com muita cautela, mas mostrando que 59% dos entrevistados que tinham conhecimento dessa operação da Polícia Federal contra Jacques Wagner avaliam que o caso afeta diretamente o presidente Lula e parte deste atual governo. Sem dúvida. O escândalo Master, ele nasceu na Bahia, cresceu na Bahia e explodiu no governo Lula. Além do Jacques Wagner, mas muita gente do PT está envolvida nesse escândalo e o Lula também. Claro que afeta a candidatura. Agora, eu fico besta com as quantias, O Jacques Wagner, quando conheceu o Lula, ele era um ativista sindical ligado aos petroleiros lá da região. O Lula ainda nem era presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui.
Se conheceram pelos apelidos, eles se tratavam por Galego, que é o apelido do Jacques Wagner, e Baiano, que foi o apelido do Lula. Eram íntimos. E o Jacques Wagner, que era um sindicalista, só vende um terreno. Claro que o patrimônio imobiliário dele não se resume nesse terreno, não se restringe a isso. E 15 milhões ele vende para se livrar. Agora, você vê, por que não vendeu uma semana antes, né, da explosão do caso? Porque esses bandidos do Brasil, protegidos pelo Lula e pelo STF, eles têm certeza de que eles foram condenados à eterna impunidade. Não, agora tem que arrumar um álibi qualquer, diz, não houve irregularidade. Sim, vai ver, ele tem a escritura, entregou certinho a documentação e tal, mas é claro que é crime. É claro que é crime. O Milor tem uma boa frase, né, quando se fala assim, enriquecimento ilícito. Alguém é acusado de enriquecimento ilícito e o Milor brinca, né? Mas existe enriquecimento lícito? Existe. Para isso é preciso trabalhar bastante, ganhar bem e tal. Não é o caso do Jacques Wagner publicamente. Ele conseguiu esse dinheiro com as mutretas do PT e agora está aí, devolvendo ao colo do Lula corretamente o escândalo Master. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, utilizou um avião da Força Aérea Brasileira para participar do Festival de Parintins, no Amazonas. Registros da Força Aérea mostram que a viagem ocorreu entre os dias 26 e 29 de junho. A aeronave também transportou o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, além de outros passageiros. A assessoria de Alcolumbre afirmou que o uso do avião seguiu a legislação e atende às recomendações de segurança para chefes de poder. O ministro das Comunicações também disse que a viagem respeitou as regras e não gerou custos adicionais. O uso de aeronaves da FAB por autoridades é regulamentado por um decreto
e permite o compartilhamento dos voos em determinadas situações. Ana, quero ouvi-la, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lembrando que o Congresso está em recesso parlamentar até o dia 31 de julho, e aí então o presidente do Senado foi curtir as férias aí em Parintins, e o ministro das Comunicações acabou pegando uma carona no jatinho da FAB. De novo, Alcolumbre, não dá mais, gente. Não dá mais para a gente ter esse tipo de político em qualquer área do Brasil. Não dá. A FABTUR é um absurdo, né? E eles simplesmente não têm aquela palavrinha que a gente sempre fala aqui, né, que os americanos usam e que não tem uma tradução direta, literal para o português, que é accountability, ou seja, não é apenas a responsabilização de atos, mas é você ser responsável e você pagar por aquilo que você acabou cometendo. Não existe isso, Paula, no Brasil. Vou repetir aqui uma coisa que eu venho falando há algum tempo e em algum momento em 2027 eu espero que isso caia no debate do cotidiano a ponto de todos nós nos transformarmos em discos arranhados. A reforma política do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Plano Brasil. É só você colocar aí no Google Plano Brasil que você vai encontrar. Porque ali no Plano Brasil existem ferramentas que serão criadas ou seriam criadas exatamente para a gente chamar o Alcolumbre ou qualquer um que abuse do poder dado pelo voto direto e não pelos puxadinhos, né? Elege um e vem mais 30 ali, naquele que foi eleito com bons números no partido, e vem mais 20, mais 30, e aí a gente tem um Congresso sem a devida representação direta dos nossos eleitos. Mas tem o accountability, porque você tem o recall também. No meio de mandato, você pode falar, peraí, o senhor está abusando de situações aqui que o senhor não pode abusar, então nós vamos chamar o recall e nós vamos agora, então, reavaliar o seu mandato. Não dá mais, Paula. Aqui nos Estados Unidos, toda semana, nós ligamos a televisão e a gente vê secretário de Estado, secretário de Tesouro, senadores, chefes de comissões, todos prestando depoimentos a comissões do Senado, porque o povo assim deseja. E não tem como dar a desculpinha lá do Mauro Vieira, não apareci, manda uma cartinha, manda para depois, não tem isso. Eles ficam muito confortáveis no Brasil, Paula. Nada acontece, não tem accountability, a gente precisa mudar isso. Repetida porque poucas semanas também noticiamos os voos no jatinho da FAB do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Foram 176 voos desde que ele assumiu a presidência da Câmara, 75 só para Paraíba, que é o reduto eleitoral dele. Eles não param de afrontar, né, os brasileiros que sustentam essa farra toda com o pagamento de impostos, que não tem a contrapartida do governo como há em outros países. O que ele foi fazer em Parintins? Participar de uma festa? Isso faz parte das atividades de um presidente, das funções de um presidente do Senado? Não. Levou outros festeiros aí de carona. Pode? Não pode. Moralmente não pode. Ele não pode nem requisitar esse avião. É um sujeito que fala que fica sentado em cima dos casos que nós queremos ver em votação. Ele diz com todo cinismo, né, que lhe é peculiar, que ele não vai votar tal coisa, mesmo que ele assinasse, como lembrou o Piotr aqui. Ele precisa acabar com os alcolumbres. Para isso, nós precisamos eleger 2 senadores por estado que se estejam comprometidos com isso, com o afastamento dessa turma. Aqui em São Paulo, repito, são 3 os candidatos que apoiam o Flávio Bolsonaro. Nós temos de votar em 2. Alguém tem de renunciar às próprias ambições, às vaidades pessoais.
e sair desse páreo. São Paulo não pode eleger simultaneamente um Tarcísio de Freitas e a Marina Silva e Simone Tebet, que são as candidatas do Lula. Foi, inclusive, tema do seu artigo dessa semana. Exato. Está disponível na nossa revista digital com exclusividade para os nossos assinantes. E nós seguimos tratando das eleições 2026. O ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, afirmou que o partido ainda não definiu qual nome vai apoiar na disputa pela presidência da República. Ciro Gomes citou o nome do governador Ronaldo Caiado e também de Renan Santos como possíveis opções para receber o apoio dos tucanos na eleição presidencial. Mesmo com as negociações entre PSDB e PL para uma possível aliança, o nome do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, não foi mencionado por Ciro Gomes durante a entrevista. Eu era pré-candidato, se lembra até um mês ou mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido do que vai ser o rumo do PSDB. Eu e o Tasso estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito, muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. Também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. E em qualquer circunstância, a eleição do Ceará é ao redor do assunto Ceará. Saúde do Ceará, segurança do Ceará, e cada um vote. Por exemplo, hoje o nosso senador Alcides vota no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Mauro Benevides, que coordena o meu programa de governo, é vice-líder do Lula, vota no Lula. E está tudo certo, não tem problema nenhum. E aí, Piotr, qual a sua análise? A gente lembra que um dos motivos do vídeo que a Michele Bolsonaro publicou foi justamente o apoio do PL a Ciro Gomes no Ceará para o governo do Estado. E causou incômodo na campanha, no comitê, no grupo mais próximo do Flávio Bolsonaro, por razões óbvias. Mas vamos lá. São duas coisas extremamente desconectadas. O duro é explicar isso para o eleitor cearense, que está sofrendo a realidade do Brasil de Lula. E, obviamente, que quer saber qual é o candidato que pode realmente vencer o Lula. Esse cearense que não aguenta mais o Brasil do Lula. Mas tem a questão do Ceará e o PL provavelmente não vai tirar o apoio ao Ciro, independentemente do que ele vai fazer na eleição presidencial, quem ele vai apoiar, porque ali há uma coisa que os une verdadeiramente. É tirar o PT do comando do governo do Estado do Ceará. Isso aí não vai mudar. Tanto que já houve até essa rusga com relação a Michele e o PL não mudou essa posição porque eles querem tirar o PT do governo. Em que pese o fato do senador Girão também ser candidato lá, era o candidato preferido da Michele, mas enfim, a decisão do partido provavelmente não vai mudar absolutamente nada. O Ciro faz esse aceno ao Caiado, com quem ele diz ter boas relações, e também a novidade, apesar dos exageros do Renan Santos, porque o Ciro não pensa duas vezes para dizer o que ele tem na cabeça dele. E aí ele cria um problema, assim, não deixa de criar um problema. Agora, qual é o objetivo do Ciro verdadeiramente na eleição presidencial? É derrotar o Lula? Como é o do PL em derrotar o PT lá dentro do Ceará? Bom, então essas coisas precisam ficar mais claras para o eleitor. No segundo turno ele votaria em quem? Ou ele vai para Paris de novo? Porque da última vez, se não me engano, ele foi para Paris, né? Ele falou, não vou votar em ninguém e frustrou, obviamente, a campanha do Lula naquele momento, porque ele disse que não votaria no Bolsonaro. A pergunta é, no segundo turno vai decidir. Não, hoje a chance é próxima de zero ou negativa da gente ter eleição definida no primeiro turno. Hoje, olhando para as nuvens de hoje, né? Política como nuvem, toda hora que se olhar dá um jeito. Eleição presidencial? Eleição presidencial. Ou seja, teremos um segundo turno. Então, além de você dizer eu voto neste, você tem que dizer agora em quem você vai votar no segundo turno. Porque as pesquisas ou valem alguma coisa, então para de divulgar todas elas. Eu tenho que levar em conta. Eu particularmente, e eu disse aqui, perdoe-me só rapidamente lembrar as 3 pesquisas da semana passada. Nós tivemos uma pesquisa da Futura, na terça-feira, 3 dias, 3 pesquisas diferentes. Tinha uma diferença a menos de 0, alguma coisa no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro. Aí veio a Quest, aumentou para 8 pontos.
Veio no dia seguinte a do Poder Data. Diferença de 2 pontos só, com perda do Lula e aumento do Flávio Bolsonaro. Ou seja, as pesquisas estão aí. Então, são esses os 2 candidatos, nesse momento, que iriam para o segundo turno. Então, devo dizer em quem eu vou votar no primeiro turno? Um líder político. O cidadão pode esperar para fazer. O cidadão é o cidadão. Agora, um líder político não tem direito, na minha opinião, o líder político não tem direito a voto branco, não tem direito a voto nulo, nada disso. Ué, você pede para votar em você numa eleição, e aí quando você não vai para o segundo turno, não vou votar em ninguém? Não, não vale esse tipo de coisa, porque você está participando do processo. No segundo turno, ele votaria em quem? Qual é o objetivo dele? Ele vai dizer assim, olha, meu voto é sim do Caiado, do Renan, seja lá o que for, mas o nosso objetivo no Brasil também é tirar o PT do poder. Ele precisa dar essa frase também, para sinalizar, pelo menos para o PL que está fazendo esse esforço e arranjando uma briga interna com a Michele, para saber, ó, então tudo bem, você pode votar quem você quiser no primeiro turno, mas no segundo, vai estar conosco? Porque o Caiado já disse que o objetivo é derrotar o Lula. O ex-governador de Minas Gerais... O Zema também disse a mesma coisa. O Ciro Gomes não é um qualquer. O Ciro Gomes é uma liderança política. Ele tem que dizer um pouco além. Essa é a pergunta a ser feita. Tem que ser feita, aliás, a todos os candidatos. Porque o antipetismo vai levar para o segundo turno. Sim. Se o Flávio não ganha no primeiro, aí vai para o segundo turno. Sim. É essencial dizer agora, porque ele está no melhor dos mundos, o Ciro, né? Fulano que trabalha comigo, está na minha campanha, vota no Flávio. Fulano que dá, vota no Lula. Então, quer dizer, ele está dizendo para todo mundo, todos os que são desavindos no Brasil se unem para votar nele, os cearenses. Ele precisa dizer quem é que ele vai apoiar no segundo turno. Exatamente. Tá certo. E eu acho que nenhum jornalista que ele estava fez essa pergunta. Nem faz. Para Ciro Gomes. E no segundo turno? Mas aí, Ana? Paula, a questão é que o Ciro é um camaleão, né? É um velho tigre aí, uma onça da política, sabe muito bem como tentar se infiltrar onde já perdeu terreno, e ele sabe que ele perdeu muito terreno, ele não tem mais uma entrada como tinha antes na esquerda, pela ruptura que ele mostrou com o Lula, e aí ele tenta agora dar uma enfeitada, colocar, né, uma roupinha nova, passar um perfume no discurso, mas, sinceramente, Paula, nós não estamos falando de tirar uma foto com Donald Trump e depois uma foto com Obama. Pelo menos na minha perspectiva, né, o Ciro Gomes, ele tem políticas, ele acredita em políticas que vão contra qualquer manual na direita. Então, falávamos da Bahia antes, o Ceará também precisa se livrar, sei que é difícil, né, porque estão todos enraizados lá, mas o Ceará precisa se livrar dessas figuras também. Paula, eu só queria trazer eu fui procurar aqui as estatísticas do que eu estava falando do voto distrital, e aí jogo para vocês aí do Plano Brasil, do deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, que coloca o voto direto, né, através do voto distrital, porque vejam vocês, na atual legislatura, né, de 2022, dos 513 deputados, apenas 28 foram eleitos pelo voto direto. Todos os outros foram eleitos pelo sistema proporcional, né, o quociente eleitoral. Ou seja, cerca de 5,4% apenas. Nosso voto valeu 5,4%. Em 2018, apenas 27 foram eleitos pelo voto direto. Em 2014, 35 e em 2010, 36. Ou seja, ficamos aí de 513 deputados, ficamos aí na casa de 25, 36 eleitos pelo voto direto. Não tem como dar certo isso, porque a grande maioria vai ficar de joelhos para um sistema absolutamente corrupto e que usa o dinheiro do pagador de impostos para essa corrupção. O povo tem que entender que quem decide o próprio destino, né?
Como é que vai ser? O povo tem que votar de maneira ajuizada. Isso não aconteceu necessariamente em outras eleições, não. Pelo contrário, né? Temos cometido muitos erros. Por exemplo, elegeram um senador que ainda não voltou do espaço, né? Aqui em São Paulo, aquele astronauta, ela continua pelo espaço sideral, aí, porque nem aparece no Congresso. Agora, eu acho que o caso do Ceará merece ser examinado com muita prudência pelo candidato antilulista, que é o Flávio. Pelo seguinte, como dizia o Tancredo Neves, acordo se faz em torno de princípios. Não precisa fazer um acordo com o Ciro que implique concessões aí que ninguém quer aceitar. Mas não podemos incorrer no erro de recusar o voto dos que votam no Ciro. Porque esse voto é que acabou decidindo, fora outros fatores aí, a última eleição. Nós vamos precisar desses votos que não foram bolsonaristas. Então, se a gente proibir quem fez o L de mudar de ideia, aí o resultado da eleição é o mesmo. Augusto, me permita colocar alguns números nessa situação do Ceará. Saiu uma pesquisa 5 dias atrás, é Real Time Big Data. A disputa para o governo está apertada. No segundo turno, vai para o segundo turno lá também. Lá vai também. O Eumano tem 47 e o Ciro tem 45. Mas tem um detalhe. Quando se pergunta em quem o cearense vai votar para a presidência da República, quer ver? Acho que eu tenho os dados aqui. 62% estão dizendo que vão votar no Lula e 21% apenas no Flávio. Tem que mudar isso. Ou seja, ali é preciso entender que o Ciro não vai trabalhar do ponto de vista do sujeito que está votando nele se não tiver um presidente alinhado. Perfeito. Não adianta com o Lula, a situação não vai ficar boa, e até porque o Ceará é hoje o estado um dos mais violentos, né, com ação de organizações criminosas. E isso talvez esteja mudando essa percepção do Ciro, preocupado com esse voto lulista que ainda existe lá, que isso pode tirar voto dele para a eleição do governo do estado. Agora, não dá para ficar muito em cima do muro. O Brasil hoje não permite neutralidade. Esse é o tipo de coisa que não cabe hoje no Brasil. Você quer o Brasil de verdade, você quer esse Brasil que está aí. E ainda falando sobre eleições, neste fim de semana, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais comparando os preços de produtos no governo Lula com os valores praticados no governo Jair Bolsonaro. Durante a gravação, Flávio mostrou itens de supermercado e fez comparações entre os preços dos dois períodos. Esse aqui é o vilão da ira do brasileiro. Vamos ver quanto é que tá, ó. Café pilão, 500 gramas, R$ 26,90. Mexeu com o cafezinho, mexeu comigo. Pessoal, botei aqui no carrinho algumas coisas que certamente todo brasileiro precisa ter em casa, pode variar uma marca ou outra. Mostrar que, gente, não tem nem meio carrinho aqui. Uma compra que certamente não vai durar muito para uma família de 3 ou 4 pessoas, né? Vamos lá agora ver quanto é que dá essa conta. Ficou muito salgado a conta. Mais de R$900, R$908. Só de impostos aqui, a lei fala do que tem que mostrar separado na nota, o que é imposto do que é mercadoria. R$ 217,20 de imposto. Realmente, o poder de compra do brasileiro acabou. Pois é, Piotr, esse é um vídeo que tem um impacto muito grande porque toca no bolso dos brasileiros, que é o órgão mais sensível, vamos dizer assim. Uma conta de R$ 908, a gente considera o salário mínimo 1.600 e pouquinho, né? R$ 1.621, quer dizer, quase um salário mínimo num carrinho que estava quase vazio ali. E detalhe, olhando para o carrinho e para os itens todos, alguns itens ali não duram nem 2 semanas. Ou seja, algumas coisas ali vão durar um mês todo, as outras não. Então, essa é a grande história de que você não consegue chegar até o final do mês, né? Com os gastos que você tem, não são gastos absurdos, são gastos com comida. E nada de luxo ali, né? São carne, enfim, produto de limpeza, coisas necessárias, itens de primeira necessidade. Esse é um vídeo que o Flávio acerta, a campanha acerta, porque isso é inflação, isso é o que está pesando no bolso brasileiro. Boa parte do noticiário econômico na semana passada dizia o seguinte: a inflação veio agora de junho
e ela ela está estável e tem até uma pequena queda no mês só de junho, perdão. A questão é que no primeiro semestre, para você ter uma ideia, alguns itens como cenoura dobraram de preço, tomate, essas coisas todas, ou seja, ela está estabilizada agora, mas estabilizou no alto. Isso faz com que você já esteja gastando muito mais há muito tempo, ou seja, o seu dinheiro já está encurtado há muito tempo, o salário já está encurtado, não está chegando no final do mês. Aí o que faz alguém que está na oposição, no caso o Flávio Bolsonaro, mostra exatamente a realidade. E ele compara, obviamente, com os preços à época do governo Bolsonaro, de 2022. Qual era a situação do preço do café, o preço da carne, o preço, se não me engano, acho que tem cerveja também ali. Ou seja, todas essas coisas que são de consumo muito corrente e que o brasileiro sente, obviamente, quando vai ao supermercado. Isso está afetando todas as classes sociais no Brasil, está caro para todo mundo. Agora, é claro que as pessoas mais pobres, as assalariadas de baixo valor, ou seja, essas que ganham muito menos, a maior parte do dinheiro vai com alimentação, compromete muito mais o orçamento doméstico. A dona de casa que vê esse vídeo, ela sabe exatamente o que está acontecendo, ela se vê representada ali. O cidadão que vai ali fazer compra no supermercado, ele se vê representado ali. E isso, obviamente, fala de verdade, fala o que acontece de verdade na realidade. Essa é uma discussão que precisa aparecer. E aí, claro, após mostrar essa realidade, comparar com o pai, e tudo indica que o Flávio Bolsonaro vai ter uma equipe econômica muito semelhante à do governo Jair Bolsonaro, ou do próprio Paulo Guedes, ou de pessoas ligadas ao Paulo Guedes, o que muda completamente o cenário econômico e para melhor. Isso, obviamente, passa uma mensagem positiva e começa a atrair gente para a campanha para discutir o Brasil real. Essas coisas que, obviamente, são muito assimiladas, são rapidamente assimiladas por todo mundo, porque essa é a realidade de todos nós. Todo mundo vai ao supermercado e sabe que está tudo muito mais caro. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, por reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. E hoje passam a valer os 2 decretos que foram assinados pelo presidente Lula e que aumentam as obrigações e as responsabilidades civis das grandes empresas de tecnologia. Os textos foram publicados há 60 dias e, de lá para cá, receberam críticas de parlamentares da oposição e das próprias plataformas digitais que classificam as medidas como uma restrição à liberdade de expressão e também como censura. O principal alvo das críticas é o decreto que altera as regras do Marco Civil da Internet.
A medida permite a responsabilização das plataformas digitais e atribui à Agência Nacional de Proteção de Dados a competência para regular, fiscalizar e apurar infrações relacionadas ao Marco Civil da Internet. Além disso, a oposição afirma que o governo criou novas obrigações para as plataformas por meio de decreto, sem aprovação do Congresso. Por isso, foram apresentados 32 projetos de decreto legislativo para tentar anular as medidas. Dessa forma, 27 foram protocolados na Câmara dos Deputados e 5 no Senado Federal. Até o momento, as propostas ainda não foram votadas, Ana, e o Congresso Nacional está em recesso. 32 projetos de decreto legislativo para tentar barrar esses 2 decretos do presidente Lula que passam a entrar em vigor hoje, às vésperas da eleição. O governo é implementando mais mecanismos de controle e de censura nas redes sociais. E 2 pontos mais polêmicos, inclusive para a oposição, Ana, é que a Agência Nacional de Proteção de Dados, aquela ANPD, é que vai ficar responsável por fiscalizar o conteúdo, um órgão de governo, e também o aumento de poder concentrado na AGU, na Advocacia Geral da União, comandado pelo Jorge Messias. Paula, isso é de um perigo, assim, estarrecedor, né? A gente fica até com um calafrio na espinha, porque esse decreto, claro, que visa a censura da direita nas redes sociais. A direita domina as redes sociais, a esquerda não consegue, já tem alguns anos que a esquerda vem patinando, enxugando gelo nas redes sociais, e a direita domina até com certa maestria as redes sociais, pode até estar brigando, né, nas redes sociais, mas em relação à oposição, quando a direita se une contra o petismo, contra a esquerda, mas não tem, mas é assim, a direita nada de braçadas. Uma preocupação, Paula, que eu tenho olhando para frente, e aí pego a experiência americana, porque eu já vejo isso começando a acontecer no Brasil. Quando o Congresso ele recebe a pressão no Brasil, como recebeu do PL 2630, perdão, aquele da censura, ou 8880, que dava aquele ar de proteção às crianças, proteção infantil, aos crimes cibernéticos, aquilo tudo que era basicamente uma roupinha de proteção, mas a gente sabe que eles queriam censura, porque regras e leis contra isso elas já existem. A sociedade fez pressão e o Congresso, inclusive o projeto que foi colocado em caráter de urgência, ele saiu do caráter de urgência porque eles viram que não tinham votos para passar o PL 2630, o da censura, porque a sociedade fez pressão através das redes sociais. E quem faz leis é o legislativo, não é mesmo, senhor Alexandre de Moraes? O problema, Paula, é que aqui nos Estados Unidos, principalmente nos anos 80, depois nos anos 90, mas agora isso acabou com uma decisão da Suprema Corte. Como o Congresso aqui também recebia esse tipo de pressão, correto, são os eleitos diretamente pelo povo, então o povo demanda o que quer ser debatido, as legislações que eles querem que passe ou não, etc. O que aconteceu aqui, Paula? Começaram a criar agências de fiscalização, agências de uma porção de nomes bonitos, agência daquilo, e essas agências passaram a ter as suas legislações, ou seja, bypassando o Congresso e aí sim colocando o que as agências queriam que fossem colocadas diante do povo, até inclusive regras inconstitucionais, incompatíveis com a Constituição americana. Então eu vejo isso começando a acontecer no Brasil. Aqui a Suprema Corte agora colocou um cabresto nessas agências e elas não têm mais esse poder de discutir legislações mesmo no seu campo de atuação. E hoje eu vejo isso acontecendo no Brasil. É a AGU que faz isso, é o Tribunal Superior Eleitoral, é o TSE que daqui a pouco, se as Big Techs, se essa censura
não conseguir avançar no seu caminho através do Lula ou do Legislativo, é o TSE que vai dar um jeitinho de passar a censura. Portanto, nós temos que ficar de olho, Paula. E aí, mais uma vez, diante de mais inconstitucionalidades usando outros órgãos e outras agências, o que o nosso Congresso vai fazer? Infelizmente, eu acho que a pergunta é retórica. Pois é, Piotr, foram 32 projetos apresentados pela oposição, mas nada foi votado até o momento. Fato é que os decretos de Lula passam a valer a partir de hoje. O Congresso Nacional está em recesso, volta só no início de agosto, e aí já passam a valer essas regras aí de controle de conteúdo das redes sociais. E só antes, Piotr, a Oeste já fez esse alerta em várias oportunidades, claro, é um assunto recorrente aqui em todos os programas da grade da Oeste, mas eu queria chamar a atenção para uma capa que nós publicamos recentemente, inclusive foi assinada pelo Augusto e pelo Christian Costa, com esse tema também, abordando essa questão da regulação das redes sociais, que estampa o Gilmar Mendes na capa ali, a babá do Brasil. Não sei se nós temos a capa, porque a capa fala muito também sobre o controle das redes sociais nesse texto aí que menciona o decano Gilmar Mendes. E teve um outro texto que nós publicamos também na nossa revista digital, lá na edição 324, logo que esses 2 decretos foram publicados, anunciados e divulgados, a gente também publicou essa reportagem Censura à Vista, às vésperas aí da eleição, consórcio Lula, STF e mídia, fortalecendo os mecanismos de fiscalização e controle das redes sociais. Veja, o Congresso que teve a altivez de votar e adiante e derrubar o veto do Lula em relação à dosimetria, ou mesmo lá no IOF, mesmo que tenha visto depois o Alexandre de Moraes simplesmente anular o que o Congresso tinha decidido de acordo com a cabeça dele, um completo absurdo, mas o Congresso ali pelo menos estava reagindo. Agora, nem se deu ao trabalho de entender que isso era uma prioridade, visto que tinha uma decisão executiva, então você tinha que, obviamente, via decreto legislativo, mudar o entendimento, e o entendimento da vontade da maioria. O Congresso é o representante da sociedade, por isso você tem 503 deputados e 81 senadores. Mas o Congresso não viu urgência nem nisso. Aí tinha que discutir lá, a Tabata Amaral estava pressionando o presidente da Câmara para votar a história da lei da misoginia. E isso lá é importante diante, obviamente, do que vai ser discutido agora. Inclusive, se isso deve ou não ir adiante num debate eleitoral. Mas você só tem liberdade para debater se houver liberdade. Se não houver liberdade... Parece que eu estou falando uma coisa tão óbvia aqui, mas no Brasil o óbvio precisa ser dito e redito. Pensa comigo. Não se faz debate livre numa campanha eleitoral sem liberdade. Esses projetos todos, aliás não, essa realidade agora que começa em vigor hoje, entrou em vigor hoje, né? Sim. Isso cerceia a liberdade de expressão durante o processo eleitoral. Isso pune as pessoas, ou, na melhor das hipóteses, deixa-as temerosas de qualquer consequência. O Congresso poderia ter reagido a isso, até porque havia proposta para ser votada. Poderia se juntar tudo, criar algo que pelo menos conversasse com a maioria delas e se colocasse adiante. Mas na Câmara eu tenho o presidente da Câmara que temos e no Senado temos o Davi Alcolumbre. Mota e Alcolumbre. O Congresso nunca teve, talvez, uma situação tão ruim, tão vexatória. O Congresso, estou dizendo o comando do Congresso, porque os deputados e senadores que apresentaram essas propostas alternativas tiveram a iniciativa. Só que quem comanda a pauta da Câmara é o presidente da Câmara e no Senado é o presidente do Senado. Aí ficamos aí, diante desse absurdo. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deu seguimento à representação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, contra o senador Alessandro Vieira. Gonet enviou o caso à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para adoção das providências cabíveis. Se houver condenação, o senador pode ficar inelegível. A representação foi apresentada depois que Alessandro Vieira, como relator da CPI do crime organizado, pediu o indiciamento de Gilmar Mendes por crime de responsabilidade. Para o Procurador-Geral, houve desvio de finalidade e abuso de poder. A defesa do senador pediu o arquivamento do caso e afirmou que o parlamentar está protegido pela imunidade parlamentar. Augusto, é o caso do senador Alessandro Vieira, que pode ficar inelegível aí por conta... Meu Deus do céu, eles estão repetindo o mesmo crime da mesma forma, quer dizer, o espancamento ininterrupto da Constituição. Sim.
Eles já fizeram isso com outros, vão tentar agora com o Alessandro Vieira. Meu Deus do céu, ele tem o direito de falar isso aí, de falar de dizer o que disse. É o direito, está previsto na Constituição. A opinião, palavras e votos não podem ser punidos. Os parlamentares, deputados e senadores não podem ser punidos por opiniões, palavras ou votos. Eles sabem disso no Supremo. O Gonê é um puxadinho do Gilmar, né? Quer dizer, não conta, é meio ministro, não é procurador-geral da República. Agora, o Gilmar, que escreve sobre direito constitucional, o Alexandre, que se diz constitucionalista, professor, eles sabem disso e, no entanto, ficam agindo ilegalmente, no nosso nariz, porque os senadores agem covardemente. Diga, Piotr. O que diferencia o caso do ponto de vista institucional dessa perseguição, porque o nome que tem que ser dado é exatamente esse, essa perseguição ao senador Alessandro Vieira, do que se fazem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou do que fazem com relação a todos os presos do dia 8. O que os une é que há uma afronta à lei, uma afronta à Constituição, uma afronta à lógica brasileira, à vida brasileira como ela costumava ser. Todas essas pessoas precisam entender que elas precisam se juntar num movimento de justiça já, pela retomada do Brasil justo e legal. O caso do senador Alessandro Vieira é notoriamente de perseguição política, porque, veja só, ele era o relator de uma comissão no Senado. Bom, o relator relata. E outra, como o Augusto lembrou, ele, pela Constituição, tem absoluta liberdade nos votos que dá, no que ele se manifesta no plenário, não importa, é um parlamentar. Aí ele vai lá, faz um relatório, depois de uma extensa investigação, porque não foi da noite para o dia. E diz lá exatamente, olha, o indiciamento, ele pediu o indiciamento do ministro Gilmar Mendes e também de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e do PGR Paulo Gonet, que se manifestou agora contra. Incrível, né? Não, contra não, pode dar seguimento com a possibilidade de perder mandato, de ficar inelegível. Por suposto crime de responsabilidade, lá em abril desse ano. Aí o Gilmar Mendes não gosta do resultado e diz que houve abuso de autoridade. Vai discutir isso na justiça comum. Até porque perderia, porque um promotor da justiça comum na primeira instância vai dizer o seguinte, mas ele é parlamentar, ele é inviolável por palavras e votos, então não vai acontecer nada. Não, pede a PGR, aí a PGR vai lá e vem nessa história. Ou seja, não tem o menor cabimento. Agora, a perseguição que sofre o senador Alessandro Vieira não é diferente do ponto de vista legal do que sofre. Eu não estou julgando o mérito das questões, eu estou julgando a perseguição, o abuso, o arbítrio. O Alessandro Vieira é tão vítima quanto o Jair Bolsonaro, quanto as pessoas do dia 8, quanto agora o próprio Flávio Bolsonaro, que não pode visitar o pai, tudo isso. E vem do Supremo Tribunal Federal. Percebe que tudo vem do Supremo Tribunal Federal? Agora, essas pessoas precisam se juntar. O momento é de defender o país, antes das aspirações eleitorais de cada um. Está simples o que nós estamos vendo aí. Lá atrás, qual era o objetivo? Retomar as eleições diretas, não foi isso? Naquele palanque, para quem se lembra dos anos 80, ou que viu fotos por livros de história, está lá. Tem o Lula, tem o Mário Covas, tem o Fernando Henrique Cardoso, tem o Ulisses Guimarães, está todo mundo, tem o Tancredo Neves, está todo mundo lá. Depois o Lula não foi candidato, né? Em 89 era outro candidato, outra oposição e tudo mais, quando houve eleição direta. Tá, as aspirações eleitorais são o segundo momento. O primeiro momento é defender a lei brasileira, que está sendo espancada pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo vem do Supremo e agora com as bênçãos do PGR Paulo Gonet, que não é de agora, não é, Ana? E a gente lembra que o senador Alessandro Vieira, não é que ele pediu a condenação, ele pediu o indiciamento, que é o início de uma investigação, por acreditar ali que havia indícios de crime, pediu uma investigação ousou pedir uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, Paula, veja, isso que acontece com o senador Alessandro Vieira é pedagógico partindo da prerrogativa da PGR, do Alexandre de Moraes, porque não custa a gente lembrar que o senador Alessandro Vieira estava envolvido no PL 2630, que eu acabei de mencionar, o projeto da censura. Portanto, ali ele andava com o sistema, ele estava jogando no time do sistema, é censura, é tudo isso que a gente vem falando aqui, PL das fake news, etc.
Aí o senador resolveu partir para um outro lado. As razões aqui eu não vou discutir porque eu realmente não sei. Ele, se foi o lado da justiça, ele quer ver transparência. E aí o sistema veio e disse: not so fast, não vai tão rápido assim não. E aí o sistema quer mostrar exatamente que se você se compromete com o sistema, você tem que morrer com o sistema. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. E o presidente Lula disse que se Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, quiser apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, que venha e monte um comitê. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Por isso, Lu, obrigado a vocês. Mais uma vez, eu espero que a gente esteja junto. Traidor era enforcado. Em outras ocasiões, o petista já havia chamado integrantes da família Bolsonaro de traidores da pátria. Nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. As declarações foram feitas durante a Convenção Nacional do PDT em Brasília. No evento, o partido anunciou apoio à pré-candidatura à reeleição de Lula. Durante o discurso, o petista também afirmou que está convidando observadores internacionais para acompanhar as eleições no Brasil e disse que não tem o direito de perder a disputa. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país.
Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. A gente lembra, claro, a nossa audiência que as convenções partidárias começaram ontem, vão até o dia 5 de agosto. Ontem, então, houve essa convenção do PDT. Lula estava ao lado de quem? Presidente do partido, Carlos Lupe, que a gente lembra foi ministro da Previdência do Lula III, acabou deixando o cargo ainda em maio de 2025, depois do esquema de fraudes da roubalheira do INSS, estava no palanque ao lado do presidente Lula para reforçar a candidatura à presidência. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana. Bom-vindo a todos que nos acompanham. Qual traição maior é para o cidadão brasileiro? Não é a corrupção? Não é a corrupção o maior problema hoje do país? Como é que é estar com um presidente ao lado do ministro da Previdência Social que exatamente esteve durante esse aumento dos casos de roubo de aposentados? O governo Lula tem um escândalo agora, teve o mensalão que comprava deputados, teve o petrolão de empresas envolvidas em escândalos de compra, obviamente, de corrupção de políticos. Agora tem roubo a aposentados, roubo de aposentados. Traição, Lula, corrupção. E aí o lulopetismo, né, desses 17 anos, pouco mais de 17 anos de poder, desde 2003, quando o Lula chegou ao governo pela primeira vez, são 3 escândalos, os 3 dos maiores escândalos de corrupção da história brasileira. São 3 do governo do PT. Um deles, depois da Dilma, que também começou no governo Lula, o petrolão, vem lá do governo Lula, tá? Depois, primeiramente, o mensalão no governo Lula. Prenderam 40 ladrões, menos o chefão, mas vamos lá, né? Foi a decisão do Supremo à época. O governo Lula está entregando o Brasil pior em vários aspectos. Está entregando o Brasil pior em educação, em saúde, em competitividade, em inovação e em corrupção. Tudo isso o governo Lula piorou. Ele piora, inclusive, em relação a ele próprio. Ele piora em relação ao governo anterior, mas piora em relação a ele próprio. Se a gente pegar números, por exemplo, da competitividade brasileira, das empresas brasileiras que têm um ambiente ruim para trabalhar hoje no país, e por isso, obviamente, elas estão buscando recuperação judicial em um número recorde, é porque, obviamente, o ambiente do governo é ruim, mas essas empresas todas sofrem com um ambiente ruim no país. O Lula piorou em tudo isso, e ele está falando em traição. Ele é o maior traidor hoje do povo brasileiro, porque ele prometeu 17 anos de poder, acho que o PT era para ter resolvido os problemas brasileiros. Não resolveu. O único momento em que o país respirou de verdade, institucionalmente progrediu, foram durante os 6 anos e meio daquela lacuna do governo Temer, de 2 anos e meio, mais o governo Bolsonaro. Depois voltou o Lula e a gente vai entregar o país, aliás, o Lula vai entregar o país com uma dívida trilionária, mais de 10 trilhões e mais de 90% da relação dívida-PIB. Isso quer dizer, hoje, cada vez mais a gente está pagando a dívida do governo e quanto mais jovem você for, mais dívida você vai pagar feita pelo governo Lula. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, ainda fui dar uma espiadinha na rede social do secretário de Estado americano, Marco Rubio, para ver se ele tinha se manifestado aí em relação a essa declaração do presidente Lula, desafiando, né, Marco Rubio, depois que venha, que monte um comitê ao lado do pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Boa noite. Boa noite, Paula. Eu acho que o Marco Rubio tem mais o que fazer do que responder esse tipo de ladainha. Boa noite, Piotto, Ludmila, mestre Augusto, boa noite à nossa querida audiência. Paula, veja bem, o Lula quase fez o bingo ali, o bingo da hipocrisia, em nome da defesa, aí colocou o negacionismo, o fascismo, tudo isso. Mas seria cômico, seria ridículo se não fosse muito perigoso esse tipo de discurso, Paula. Porque essa turma que fala sobre discurso de ódio, sobre intolerância, nós temos no nosso passado recente um candidato a presidente que se tornou presidente depois, que levou uma facada. Porque esse tipo de discurso era protegido porque um lado pode colocar em campo esse tipo de discurso. Eu não vou nem chamar de discurso de ódio, Paula, isso é um discurso sobre violência. Há quase um ano, nós tivemos um bárbaro assassinato aqui de um ativista, um influenciador, uma pessoa muito educada que
promovia o debate e o convite para o debate no cenário, no campo político, no campo cultural, que foi o assassinato do Charlie Kirk. E esse tipo de assassino, eles são alimentados por esse tipo de discurso, né? Que é preciso enforcar os traidores da pátria. Veja bem, Paula, eu estava planejando já o de leste a oeste dessa semana, de sexta-feira, e nessa semana é aniversário da execução da família Romanov, em 1918. Você vê, é o mesmo discurso de que para você colocar em curso uma revolução justa, uma revolução para acabar com os traidores da pátria, uma revolução pelo povo, para o povo, para isso você precisa assassinar aqueles que estão te incomodando. Então, esse tipo de discurso, Paula, eu não caio mais nessa retórica de não, Lula não sabe o que ele está falando, ele sabe muito bem o que ele está falando. E esse discurso incita a violência física contra o outro lado. Você não vê ninguém na direita fazendo esse tipo de discurso, incitando a violência e a barbárie física. Agora, o Lula bebe na fonte da Revolução Bolchevique, a gente sabe disso. A questão, Paula, é o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer em relação a isso? A mais uma incitação à violência. O que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai fazer diante de um discurso violento? Repito, isso não é discurso de ódio. Isso é um discurso violento que incita a agressão física contra o seu oponente político. Que medo é esse? Ludmila Lins Grilo, muito boa noite. Seja bem-vinda, Lud. O PDT, primeiro partido, então, a formalizar o apoio à reeleição de Lula. A gente lembra que nas últimas eleições lançaram como candidato Ciro Gomes, que agora foi para o PSDB. Então, agora, PDT está formalmente apoiando Lula nessas eleições. A gente acompanhou ali um pouquinho dessa convenção ontem ao lado de Carlos Lupe, que já falamos foi ministro da Previdência desse Lula 3. Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto, Piotto e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, agora vão começar as coligações, né, a serem formadas, as campanhas, daqui a pouco vai começar essas reuniões, agora vão pipocar esses assuntos no noticiário, né? Quem vai se coligar com quem? A gente vai ver muita gente que antigamente era coligada com uma pessoa, com um grupo político, daqui a pouco vai se coligar com outro, e as pessoas geralmente não se constrangem em fazer essas modificações ideológicas bruscas. Mas eu queria comentar algumas coisas em relação ao que o Lula falou ele sempre fala barbaridades, né? Ele falou sobre traidor era enforcado. E eu faço a seguinte pergunta, será que se fosse o Flávio falando a mesma coisa, utilizando as mesmíssimas palavras contra o Lula, será que já não teria gente lá batendo na porta do TSE ou até do STF dizendo que está havendo uma incitação ao crime? Artigo 286 do Código Penal, está incitando o crime. É exatamente o que a Ana Paula falou. Toda essa violência política começa por conta desse tipo de discurso. Então o Lula, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, eu concordo exatamente com o que a Ana falou. Ele sabe que esse tipo de discurso vai despertar o ódio de alguém. Alguém no Brasil vai sentir ódio, vai concordar com ele e pode sentir o desejo, pode se sentir impelido a ir lá e fazer o serviço. Então ele sabe muito bem o tipo de comportamento que ele está incitando. A gente não pode dizer que ele é inocente, não nasceu ontem. E mais, ele fica falando do Marco Rubio, fica falando, vem aqui e faça um comitê. Isso é bravata, porque ele sabe muito bem que comitê eleitoral, comitê de apoio de um estrangeiro, de um estado estrangeiro, isso é absolutamente proibido pela legislação eleitoral. Então isso é tudo bravata que ele joga para a galera para tentar obter algum tipo de vantagem eleitoral. E lembrando que o Lula não se queixou da ajuda que ele teve dos Estados Unidos nas últimas eleições. O Mike Pence falou tudo e mais um pouco quando ele falou da USAID, como eles interferiram no processo eleitoral brasileiro em favor do Lula. Se digitar no Google TSE e USAID,
você vai ver lá os convênios, as reuniõezinhas, os eventos que foram feitos em unidade, em conjunto, entre TSE e o USAID. E o USAID que botou dinheiro, milhões e milhões de dólares, para financiar agências de checagem no Brasil, para que elas ficassem checando as coisas em favor do Lula. Então, essa ajudinha dos Estados Unidos, o Lula não recusou, né? Então, agora ele vem bancar de anti-americano, de anti-imperialismo estadunidense, para dizer que os Estados Unidos querem interferir em alguma coisa. Mas pergunta se ele recusou a ajudinha lá em 2022. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, antes de te ouvir, deixa eu aproveitar, nós estamos falando aqui dessa convenção ontem do PDT, mas o Lula no mês passado também fez uma salada, uma confusão, falou em traidores da pátria e acabou enforcando a pessoa errada, enforcou o delator do Tiradentes, o Joaquim Silvério. A gente vai resgatar esse vídeo, já te chamo, Augusto. Perfeito. É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria. Você fazia a pergunta aqui no estúdio, quem foram os traidores da pátria no Brasil que morreram enforcados? Eu não sei de nenhum. Nenhum. Eu ouvi os acusados de traidores do reino de Portugal, Sim. como Tiradentes. Não é? Que lutava pela independência do Brasil. Exatamente, quer dizer, é um herói brasileiro. Um herói. Não tem nada de trair. Ele se refere a países estrangeiros. Mas existe algum país brasileiro, um país nacional que fica aqui? Quer dizer, é nisso que dá você eleger um presidente que é um completo analfabeto. Analfabeto. É o Lula falando, mostra o que acontece na cabeça de quem não assistiu a uma única aula de história. Ele não sabe do que está tratando. Não sabe do que está tratando. Traidor do povo, isso é ele. Traidor do povo brasileiro, sobretudo dos pobres. Porque, repito, de novo, quem conheceu a pobreza como Lula e trata os pobres como quem quer eternizar a pobreza, eternizar a desinformação, a miséria, é um sujeito, é um desqualificado, sabe? É um canalha quem faz isso, porque ele conheceu a pobreza e trata o pobre como um voto. Cada cabeça que ele vê, ali é um voto só. Não trata como ser humano. Se apresenta como o pai dos pobres e é a mãe dos ricos, na verdade. Agora, ele precisa do pobre dependente do governo para se eleger. E quer ser reeleito agora pela esquerda, pela extrema esquerda. O PT não diz que todo mundo que é contra o Lula é de extrema esquerda, de extrema direita. Então a extrema esquerda é essa aí, que quer enforcar os inimigos da pátria. Agora, ele por acaso montava comitê na Venezuela quando ele ia fazer campanha para o Maduro? Ele quer que o Rubio monte um comitê aqui, não dá para entender o que o Lula fala. Agora vem com essa dos traidores. Eu botei aqui o que eu estava lembrando, olha aqui. Todos os projetos deles são programas sociais que compram voto. É isso que ele faz. Agora, um ignorante desse vai ficar no poder já 12 anos, ele já ficou, vai ficar. Agora vai ficar, ele quer 16. O país não resiste a isso. É hora de tirar essa turma do poder, ele quer voltar junto com gente como como é que é esse ministro? Carlos Lupe. Carlos Lupe, que é um completo imbecil. E ladrão também. É a esquerda larápia essa aí, e é disso que se trata. Não tem um motivo
para o Brasil dar mais um mandato ao Lula. Tem todos os motivos para afastá-lo do poder. Augusto, você estava lembrando aqui no estúdio daquele vídeo clássico também do Carlos Lupe, que ele declarou, fazendo uma declaração de amor a Dilma Rousseff. Os dois se merecem. A gente resgatou esse vídeo lá de 2011. Eu peço desculpas públicas que eu tenho humildade suficiente para isso. Como eu vou desafiar o presidente Dilma? O presidente Dilma eu conheço há 30 anos. Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção, eu te amo. Se ele ama, ele está disputando com o Raul Castro, né? O Raul Castro é que se derretia de paixão aí pela Dilma. E ela transformou a Granja do Torto na casa de campo do Raul Castro. Ele vinha e ficava lá. Não fazia nada, além de conversar com a Dilma. Está aí, concorrente do Lupe. Augusto, só me corrija se para não fazermos o que fizemos ontem. Você cumprimentou, deu boa noite hoje? De novo. Foi? Você estava animado com o noticiário? Você disse, você falou comigo... Eu fiz uma pergunta. Você fez uma pergunta e eu achei que já estava no programa. Boa noite, Paula, Piotto, Ana, Ludmila, boa noite a você que nos acompanha. Pronto, porque eu sei que a nossa audiência fica magoada se não recebe o boa noite do Augusto. Só para complementar, o Lula foi a Buenos Aires em 2015 fazer campanha nas ruas, em comitê. É isso aí. O Daniel Scioli, que era apoiado pela Cristina Kirchner. Voltou depois em 2000 e acho que também, depois teve outras... Em 2011 ele já tinha feito isso também. Ele só não fez campanha em Cuba, porque em Cuba não tem eleição. Não tem eleição, é verdade. Não tem eleição. A Ana levantou a mão também, Ana? Quer complementar? Para lembrar de outro vídeo do Carlos Lupe, quem sabe a nossa produção encontra, tem vídeo dele, reclamando das urnas eletrônicas, dizendo que não dava para auditar, que precisava do comprovante impresso de papel, se por acaso alguém quisesse fazer uma auditoria. Tem vídeo do Carlos Lupe falando isso no passado. A gente vai resgatar esse vídeo também, porque recordar é viver, mas a nossa produção vai procurar esse vídeo. Enquanto isso, a gente dá seguimento ao nosso noticiário político, porque tem mais o ex-presidente do PSL, partido que já abrigou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência em 2018. O deputado federal Luciano Bivar, do MDB de Pernambuco, participou da convenção do PT no Recife e fez o L. Bivar foi confirmado como suplente do senador Humberto Costa, que busca a reeleição. Durante o evento, o parlamentar acompanhou o coro de apoio a Lula. Salve, salve, Brasil da Esmeralda! Aí, então... O Bivar decorar essa letra aí já é um avanço, né? Olê, olê, olá. Pois é. Ele não consegue, normalmente, decorar essas 3 palavras de uma vez só, não. O Bivar era presidente do PSL, do partido do Bolsonaro. Vivia disso. Vivia disso. Agora, de repente, é petista. Desde criancinha. Desde criancinha. Bom, o Alckmin, né? Bom, acho que depois do Alckmin, né? Depois do Alckmin parece que ficou tudo liberado. A maior conversão desde Paulo Apóstolo. Tem uma pesquisa recente que saiu sobre a confiança do brasileiro na democracia, depois de tudo que o Supremo fez, mas sobretudo também pelas questões políticas, o brasileiro não confia na democracia brasileira. Mas confiar como? Com essa gente mudando de lado dessa maneira. É inacreditável, né? Como é que pode? O Luciano Bivar... que está no MDB de Pernambuco. Vou jogar aqui para a Ludmila. A convenção da Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PCdoB e PV, homologou, confirmou então as chapas para as eleições e acabou definindo a composição da aliança na disputa majoritária em Pernambuco. Lud? Então, eu estava pensando exatamente nisso que o Piotto e o Augusto falaram. A primeira pessoa que a gente lembra quando vê um episódio desse é o Geraldo Alckmin. Acho que depois do Geraldo Alckmin, tudo mais em matéria de mudança de time vira brincadeira de criança, né? Porque foi o caso mais assombroso, assim, tenebroso de mudança de lado que a gente viu. Chegou a ser humilhante, né, eu diria, essa mudança do Geraldo Alckmin. Então, o Luciano Bivar, ele diz
que ele rompeu com o Bolsonaro por conta dos planos golpistas. Só que a gente vai ver, se a gente for analisar a cronologia dos fatos, essa afirmação do Bivar não sobrevive a uma análise rápida aqui, de uma conta de padaria que a gente faz aqui. Porque é o seguinte, ele rompeu com o Bolsonaro ainda lá no início do governo Bolsonaro. A questão do tal do golpe, o golpe Tabajara, só aconteceu anos depois desse episódio. Então ele tenta justificar com um episódio que não aconteceu na época do efetivo rompimento. Então a gente vê que esse pessoal tem a espinha dorsal de uma geleia, né? A coisa não se sustenta. Eles não defendem ideias, valores. Uma coisa é você ter a sua visão ali de esquerda ou de direita e ali dentro daquele espectro você faz as suas escolhas. Ah, não, prefiro o candidato A ou o candidato B, mas dentro daquele espectro ideológico. Mas você vê que esses caras não têm nenhuma ideologia. Eles são eles mesmos, eles vivem do que é melhor para eles e eles vão pro lado que mais está acenando para eles naquele momento. Então não existe ali a defesa de valores e de ideias. Ele vai para onde ele acha que ele vai se dar bem. Então, para pular de Bolsonaro em 2018 para Lula 2026 é uma mudança muito radical, que prova que ali é uma geleia em matéria de ideologia, não tem nenhuma. Bom, já que o Augusto lembrou de Geraldo Alckmin, a Ludmilla também no seu comentário, a gente vai resgatar um vídeo muito curioso de Geraldo Alckmin lá de 2006, quando ele participou do debate presidencial contra Lula na TV Globo. A gente não consegue exibir as imagens, mas a gente vai exibir apenas o áudio, antes do segundo turno das eleições de 2006. E antes do julgamento do Mensalão e do Petrolão, Sim, Tiveram depois, então. E antes da conversão. Vamos acompanhar. César, não é verdade, César. E eu quero falar com você que está nos assistindo nesse debate para decidir o futuro do Brasil. Não é verdade. Primeiro, os escândalos não param. Não aprenderam com a crise. Eles não param, são sem fim. O último agora foi no aeroporto de São Paulo. 100 milhões de superfaturamento na colocação do promotor público do Ministério Público Federal. A segunda questão é que não apuraram nada. Uma CPI saiu por decisão do Supremo Tribunal Federal, a outra contra os votos do PT. Escondem tudo. Esse é o fato. Aliás, nem o dinheiro do dossiê, 45 dias depois, ninguém diz. Não é possível o Brasil continuar assim. Um líder do PT, governador eleito, coordenador da campanha do Lula, dizer: o petista pode mentir, tem direito de mentir. Mas que país nós vamos construir com esses exemplos? Exemplo da mentira, esconder as coisas, proteger os companheiros? Não, esse país não é o país que nós queremos construir. O primeiro mandatário, César, tem que dar exemplo. E as coisas começaram dentro do Palácio do Planalto. Não é possível um governante não saber o que passa na sala do lado. O Zé Dirceu trabalhava com ele. O Guxiquem trabalhava com ele. Já tinha o escândalo do Mensalão. Exatamente. O julgamento. Né, o julgamento é que veio e mostrou o que faltava. E o Lula, o Alckmin dizendo isso. Ele retira o que disse, não dá para retirar. Não. E ainda falando do presidente Lula, ele avalia não participar dos debates televisivos do primeiro turno da campanha eleitoral. A possibilidade divide a cúpula do PT. Uma ala defende a ausência para evitar desgaste com críticas dos adversários. Um outro grupo avalia que a participação nos debates pode dar mais visibilidade à campanha do petista. O lançamento da candidatura de Lula está previsto para o mesmo dia do primeiro debate da TV, marcado para o dia 16 de agosto. A agenda pode inviabilizar a participação do presidente no encontro. Segundo aliados, a decisão ainda não foi tomada e poderá ser reavaliada ao longo da campanha. Piotr, o que você acha dessa situação aí que está sendo discutida dentro da campanha eleitoral de Lula, dele não participar aí do primeiro turno?
dos debates, né? Pelo menos no primeiro turno das eleições. Ele já fez em outras campanhas quando era presidente. Fernando Henrique também fez isso. Exatamente, mas ele vai amarelar. Ele fala tanto, né? Ele é tão verborrágico, né? Ele é tão falastrão. Fala para plateias amestradas, como se refere aqui com frequência o Augusto, mas nesse caso cada vez menores, né? A gente viu, por exemplo, essa que ele falou, que ele não sabia quem era o Tiradentes e o Silvério dos Reis, mas tudo bem, deixa para lá, né? O conhecimento histórico do Lula é do mesmo tamanho do quanto ele conhece a realidade brasileira, porque ele acha que está tudo bem. Mas vai amarelar? Ué, não é para defender o próprio governo, vai o próprio governo. Agora, veja só, o Lula, você lembrou do caso do Fernando Henrique, que também não foi no primeiro turno. Só que o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. O Fernando Henrique ganhou as 2 eleições dele no primeiro turno em relação ao próprio Lula, que foi o segundo colocado. Ali havia um programa de governo, o próprio Plano Real, e depois a defesa do Real no segundo mandato, apesar das crises na Argentina, na Ásia e tudo mais, né, na Coreia, teve uma série da Rússia e tudo mais. Mesmo assim, o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Veja só, o Lula tem um passivo hoje grande, ele tem um passivo de um governo que, como eu mencionei há pouco, aliás, é tema do artigo que eu estou escrevendo para a revista essa semana, ele piorou em vários aspectos a realidade brasileira, ele piorou dele próprio. Ele piorou em relação ao Bolsonaro e piorou ali. Bom, ali é o momento que ele tem que se defender. Claro que os mais puxa-sacos vão dizer assim, você vai lá, só tem você, vai estar o Zema, vai estar o Flávio, vai estar o Caiado e vai estar o Renan para bater em você. No mínimo esses 4 para bater. É natural, esse é do processo democrático. Agora, se ele não for, ele vai ter o nome dele citado e aliado a tudo que tem de ruim. Porque é quase impossível que você tenha num debate como esse, os outros candidatos tentando buscar. Dependendo dos números das pesquisas, não tem muita novidade nesse caso, não. Então, é uma estratégia arriscada, porque ele só foi, quando presidente, ele não foi no primeiro turno e só foi ganhar no segundo turno. Ele ganhou 2 eleições. Aliás, isso é uma coisa que a vaidade dele não suporta até hoje. Como é que ele perdeu 2 eleições no primeiro turno e ele só ganhou no segundo turno? Ele e a própria afilhada dele, a Dilma, né? Nunca o Lula conseguiu ganhar a eleição no primeiro turno. Na minha opinião, levando-se em conta a realidade de hoje e o que as redes sociais vão fazer de recorte disso, e o quanto isso vai viralizar, qual a resposta do Lula para uma coisa num debate que ele não foi? Porque aqui você tem alguém que fala uma coisa num palanque e o que ele fala no outro palanque. Então você tem recortes de todos os lados e são, de alguma forma, similares, né? São em condições similares, né? Palanque aqui, palanque lá. Se ele não vai ao debate, só tem recorte contra. E óbvio que todo mundo vai bater, porque é o voto de lá que você precisa tirar, é o voto do PT. É esse voto que o PT continua tendo seus 29, 30 e poucos %. É uma seita, eles votam no PT. Para o Lula ser reeleito com mensalão, quer dizer que ética nunca foi uma coisa importante para petista. A segunda eleição, a reeleição dele, levando-se em conta as questões econômicas, tem um outro peso, mas depois do mensalão ser eleito, né, no caso reeleito, né, depois do segundo mandato que ele elegeu a Dilma, é uma outra situação, mas ética não é um problema. Então esses 30% votam no PT. Se não está lá para se defender... Isso é uma seita, exatamente. São só recortes que vão rodar a internet sempre com críticas ao governo Lula. E cada um vai buscar um lado. Porque, em algum momento, todos ali vão se juntar, porque é importante tirar o PT do poder. É isso que já disseram o Caiado, o Zema e o próprio Flávio Bolsonaro. Eu acho que não participar dos debates é uma tática suicida, né? Primeiro, ele não pode falar de problema de agenda. Não. A Bandeirantes, por exemplo, a TV... marca esses debates com uma antecedência de 1 ano, quase. E, Augusto, todo mundo sabe que vai ter debate todo mundo sabe. Período eleitoral, né? Exato, quer dizer, ele não é o grande improvisador, sim, o político esperto. Então, ele não realizou um governo espetacular. Como é que vai perder a chance de apresentar o que fez? Porque agora tem que chegar, não tem mais tempo para plantio. Chegou a hora da colheita, dos 4 anos. Então, ele tem que apresentar a colheita. Se ele fez o que diz que fez quando ele está diante de plateias amestradas, não pode perder a chance de tratar de apresentar isso aí no debate. Sim. Ele vai ser tido como um medroso, vai fugir e piorar a própria situação, não tem dúvida. Os amestrados, esses votam nele, mas votariam de qualquer maneira. Ele vai buscar o outro eleitor, o que ainda
Não é sabujo? Onde? De que forma? Pois é, chega a ser até desrespeitoso com o eleitor considerar essa possibilidade de não participar, né? Todo candidato deve expor ali as suas ideias, o seu programa, ser ali confrontado com os adversários. Deveria ser uma obrigação aí dos candidatos participarem desse tipo de proposta. 40 e poucos que ele tem nas pesquisas, tomando, obviamente, o valor das pesquisas, tomando como valor de face ao que tem ele as pesquisas, tem 12, 13 pontos por cento que não são petistas, que votam no Lula. Esses são exatamente os que podem mudar. Os 30%, os 29%, esses aí votam de qualquer jeito. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Oeste não pretende ser imparcial, porque a realidade não é imparcial. Tem um lado, e é deste lado que estaremos.